É uma alegria imensa estarmos aqui reunidos no aprisco do Senhor, aproveitando esses momentos tão belos de confraternização, rogando ao Senhor a luz, a paz, a renovação, a alegria de viver, o canto bendito da esperança em nossas vidas, a fim de que nós possamos seguir in timoratos, rumo à meta maior de nossas vidas na terra, na escola bendita do Senhor, que é a nossa renovação moral, ponto primacial da nossa vida. Então, nós gostaríamos de colocar... Não, estou ligado. Tá. Okay. Nós gostaríamos de colocar a estrutura que nós viemos fazer, no sentido de que a família possa ter a alegria de viver, com as oportunidades benditas que tem de abençoar a vida das pessoas que passam pelo nosso caminho, seja qual for a condição evolutiva dessas pessoas. O importante é que nós possamos buscar esta renovação que é sentir, e, se possível, compreender na interminável condução do afeto a elas, porque o afeto é, por certo, o canto bendito da motivação para as almas. Não podemos perder o afeto de vista em quaisquer condições que estejamos. Precisamos envolver com alegria, com feliz oportunidade de viver, alcandorados por essa doutrina espírita que nos alenta a vida e que descortina a todos os momentos oportunidades fantásticas, através das quais vai lentamente abrindo a nossa visão, a nossa mente, a nossa estrutura íntima dentro destas convivências. Portanto, este é um momento de reflexão sobre a família como base da renovação psicológica e espiritual. Por que renovação? É porque estamos exatamente dentro de painéis muito difíceis na atual convivência, em razão dos aturdimentos de toda sorte, quer no contexto social, profissional, religioso, esportivo e, maxime, no relacionamento familiar. Nós temos que fazer uma renovação psicológica e espiritual de nossas famílias, dentro deste ensinamento que a doutrina nos lega. E hoje vamos abrir um pouco estes caminhos para fortalecermos as nossas consciências. E nós gostaríamos de, primeiramente, apresentar um livro fantástico, e esse livro é muito interessante para o tema, para o trabalho que é desenvolvido nessa casa do Desate, porque ele está sendo lançado hoje. Quem sabe logo logo vocês o convidam para fazer o lançamento aqui. Ele já veio aqui, inclusive, nós o indicamos, o Wilson Disposte lança esse livro, Filhos da Dor. Ele tem o prefácio do Divaldo Pereira Franco, e ele está disponível nas livrarias Saraiva, inclusive de São José do Rio Preto, e no Candeias. Mas eu gostaria que vocês não comprassem, não. Não comprem. Vamos esperar a nossa livraria da casa adquirir os livros, porque assim nós estaremos auxiliando também com os quindins, né, de percentagem à instituição. E nós precisamos estar sempre com este foco de envolver a casa que nos abriga. Portanto, logo logo teremos aqui na livraria
esse livro indispensável para que nós possamos renovar as nossas estruturas. Propriamente eu não deveria estar aqui. Eu estou aqui no arrimo da espiritualidade. Ontem eu estava com uma gripe fortíssima e eu pedi muito que se abrisse algumas portas da garganta para poder dizer algumas palavras aos companheiros. E realmente hoje a tarde abriu, né? O potencial. Fiquei o dia inteiro em casa, não falei com ninguém, nem com a empregada. Então estamos aqui, graças a Deus, disponibilizados. Kurt é, nada mais, nada menos, um dos grandes polarizadores da música pop. E ele, no seu diário, depois da sua morte, foi encontrado esta mensagem de desespero: por favor, há alguém aí? Alguém? Qualquer um? Deus? Me ajude, por favor. Eu quero ser aceito. Preciso ser aceito. Estou tão cansado de chorar e sonhar. Estou muito só. Não há ninguém aí. Por favor, ajuda-me. Ajude-me. Essa rogativa foi encontrada no seu diário. Ele conquistou milhões de fãs no mundo, mas não conseguiu decifrar a si mesmo e se perdeu. Encontrar a si mesmo na potencialidade dos seus dons e manter a emoção intacta e não se aprisionando a emoção, é uma das mais belas láureas do jovem que passa pela faixa terrena. Não deixar que se aprisione a sua emoção, tê-la fortalecida, enriquecida pela luz bendita do protetor de todos nós, seguindo o caminho do Senhor Jesus, nosso mestre alcandorado. É talvez um dos momentos mais belos de quem passa pela terra. Suicidou-se com a ilusão de que, silenciando o corpo, calaria também as dores da alma. E as dores da alma você pode calar aqui, abrir o seu coração, trazer as suas estruturas, seus medos, suas fragilidades, apoiar-se no solo bendito deste canto de esperança. Fortalecer-se com os companheiros que, segundo esse livro, são verdadeiros missionários, porque esse trabalho é exatamente para que possa haver a redenção das almas. Venha e fique entre nós. Não se afaste por nenhum momento. Aqui há arrimo, apoio, luz. Durante o sono você é trazido para cá, para esse grupo bendito, e você encontra arrimo. Seu espírito é protegido, amparado, socorrido, iluminado. E as ondas infelizes do mal, as hordas infelizes da delinquência não vão tocá-lo. Venha, fique aqui, sim. E peça na prece que você seja conduzido para este mundo muito belo que essa casa é, imensamente maior do que os tijolos que são vistos, verdadeiros educandários de luz e de renovação, a trazer no aprisco do Senhor essas almas que estão precisando de arrimo. Ah, se o nosso menino soubesse o caminho da luz. Motivações aos usos das drogas, falsos prazeres e, imperdível,
alívio das angústias ou ansiedades. O que leva muitos jovens à droga é a ansiedade, a angústia, a dor de dificuldades acerbas que ninguém ouve. E para sair dessa aflição, dessa angústia, se deixam levar pelos cantos infelizes das sereias e se perdem, e se desatinam, e se perturbam. Exatamente porque estes painéis levam as pessoas à droga pela fuga, à busca de um pouco de paz, de um pouco de alívio. Mas 23 anos, norte-americano, River, como era chamado, desencarnado em 31 de outubro de 1993, jovem Indiana Jones, no filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Ansiedades e angústias o vitimaram. As mesmas ansiedades e as mesmas angústias que levam muitos aos transtornos neuropsíquicos, mas que, fortalecidos por educação, cinge-se apenas à medicação ofertada pelos médicos. Nunca se viu, em épocas passadas, tanta depressão, tantos estados fóbicos, nunca se registrou tantos estados de pânico. E nós vamos encontrar que são estes painéis que podem levar às drogas. Pelo quadro impulsivo da idade, pelo destrambelhar das paixões. E há muitos companheiros, colegas meus de cãs avançadas, que dizem que a sociedade está perdida. E eu gostaria só de lembrá-los que na nossa infância e na nossa juventude não tivemos as licenças morais que os jovens têm agora. E muitos de nós, se tivéssemos reencarnado agora, não estaríamos aqui às vezes, pelas mesmas tendências que trazemos no mundo de provas e expiações, porque fatalmente na minha reencarnação é a primeira vez que eu sou espírita. Se a codificação foi codificada pela mão bendita de Allan Kardec em 1857, significa que eu nasci em 1947, eu poderia estar no mundo espiritual, e é a primeira vez que eu volto ao cenário da Terra sendo espírita. Eu já fiz essas contas. E para não perder o caminho, eu vim nas mãos de uma zeladora de centro espírita. E não teve jeito de sair do caminho, porque estávamos na Associação Espírita Allan Kardec desde os 7 anos de idade, morando lá, e um pouco antes, já na ambiência da casa espírita. Portanto, não é tempos de criticar, é tempos de compreender, são tempos de sentir, são tempos de amparar, são tempos de iluminar, são tempos de exemplificar os conhecimentos que recebemos aqui nesta escola bendita, para que nós possamos materializá-los, se não forem os parentes difíceis, quando que vamos materializar os nossos conhecimentos. Então nós temos que agradecer aqueles que testam a nossa paciência, aqueles que tiram aquilo que poderia ser de nossa conquista, porque nós temos oportunidades fantásticas de provar a teoria que estamos esquadrinhando nos cursos que fazemos na casa espírita.
Então, estes que às vezes trazem dificuldades são professores. Professores iluminados, porque têm os nossos sangue. Quando não tem, tem também o vínculo afetivo pela adoção. E são eles os professores belos. E é interessante, tem algum professor aqui? Levante a mão. Tem algum professor aqui? Você é professor? Atuante? Tem salário para ser professor? Oh, eu também. Então, quando nós temos os lares, aqueles que são os nossos professores, porque eles estão tirando a limpo as lições, eles não cobram nada, perceberam? Não cobra nada, nos ensina uma série de coisas. Porque quando eles vão é que a gente percebe que poderia dar um pouco mais. Poderia dar um pouco mais de amor, poderia dar um pouco mais de afeto, poderia dar um pouco mais de arrimo, poderia ouvir aquelas coisas lindas, acompanhar aquelas outras. Então, eu paro aqui. De vez em quando é bom parar a sequência. Para tudo, né? E nós vamos nos remeter a um ensinamento muito belo, que eu considero importante, que é, nada mais, nada menos, um vídeo. E esse vídeo nos ensina aquilo que queria viver um pouco mais, não é? Queria ter amado mais. Mas nesse vídeo fala mais ou menos exatamente isso. Vamos ver. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะบอกลูกผมว่า Deixa eu ver queผมรัก está เขามากที่สุด vendo ในโลก aqui. De abrir a... อยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้ Ele briga com o filho porque o filho está ativando conhecimento sobre música e eles têm discussões fantásticas em razão dessas estruturas novas que ele não aceita. O filho vai apresentar a sua atividade musical e o pai não está presente. E ele está reflexionando a cadeira vazia que seria do pai, reflexionando por que ele não foi. Quando vem a desencarnação, gostaria de ter mais tempo para fazer o que eu nunca fiz, amparar o filho, abraçá-lo, rir, envolvê-lo como amigo, admirá-lo, ter mais carinho, amá-lo. Mas quando não foi, como não foi possível fazer isso, entrego-me, portanto, às estruturas da própria vida. O que nós precisamos lembrar sempre, companheiros, é que o tempo nosso é muito limitado e às vezes nós damos conta de que vamos viver sempre. Não vamos viver sempre. Temos um período, passamos por ele, e é interessante que quando no lar surgem os problemas, nós vamos registrar uma realidade. Parece que não tem fim a dor, as lágrimas. O lago das emoções que produzem as lágrimas secou. Agora choramos lágrimas de sangue. E a música mais bela, a música mais produtiva em nossas vidas na madrugada é quando as chaves fazem o seu tilintar e a porta se fecha e o nosso filho realmente volta ao lar. E aí a gente pode conciliar o sono até então não registrado, agoniado, entristecido, perturbado. E é isto, parece que não tem fim. Parece que há um sofrimento permanente, conflitos,
dores, lágrimas. E há uma indignação, porque nós não estávamos preparados para isso, porque nós sempre acreditamos que esses problemas eram para a casa dos outros, na nossa nunca aconteceria. E quando vem, você se indigna e se perturba e não está preparado para ter filhos e amá-los, envolvê-los, ampará-los, porque a bem da verdade não são seus. Os filhos são de quem? O marido de quem que é? A esposa linda de quem que é? São todos de Deus. Passa em nosso caminho, nesta ação seletiva da própria vida, nós não sabemos quem somos, nem o que eles são, e graças a Deus não sabemos, porque via de regra são aqueles que nós arrojamos a própria lama. Via de regra nós recebemos aqueles que nós os perturbamos, ou pode ser que nós não tenhamos vínculo nenhum com eles. Então, quando alguém diz assim, onde foi que eu errei? Não fala isso não, não fala isso não, não fala isso não, não fala isso não. Onde foi que você errou? Não. Por quê? Eu tive no trabalho mediúnico uma notícia quando envolvemos uma pessoa que estava muito perturbado com as drogas, já no campo do crack. Os pais muito perturbados, não sabiam o que faziam. E numa comunicação o Espírito deu uma mensagem: diga para o meu amigo que eu estou ao lado dele e ao lado da esposa, cumprindo o que nós combinamos. A bem da verdade, eu pedi que ele recebesse esse Espírito, porque ele é espírita e a esposa também. Eu estava aprendendo as lições quando o filho precisava reencarnar, e eu não tinha condições de recebê-lo, porque eu não iria reencarnar. Então eu pedi, como ele deve um favor muito grande a mim de vidas passadas, eu ajoelhei e pedi, implorei: amigo, se você puder receber este filho, eu lhe agradeço profundamente. Vou pedir aos mentores que alicerçam as reencarnações, para que ele venha ao seu regaço, mas eu preciso saber se vocês vão aceitar. Vocês vão ter 2 filhos já programados, não poderia ter um terceiro? Eu estou pedindo aos mensageiros, quem sabe eles autorizam. É que vocês vão ensinar-lhe conhecimentos novos, estruturas novas. Vocês são jovens, já conhecem a doutrina, vocês já podem testemunhar as coisas maravilhosas da doutrina espírita. Ensine o caminho para ele, para que quando eu voltar e recebê-lo novamente, porque eu destruí há 2 reencarnações seguidas, tirei-lhe o afeto, a alegria de viver, todas as esperanças. Ele está amargurado, entristecido, cheio de mágoas e dor. Receba-o por misericórdia. E eles receberam. E agora ele está envolvido nas suas tramas, nos seus conflitos, nos seus erros, nos seus ódios. Eu estou dizendo que eu estou cumprindo a minha missão aqui no mundo espiritual. Ele poderia ser muito pior, mas diga a eles para perseverarem, porque logo, logo talvez ele consiga se libertar deste vício, quando ele conhecer a companheira que está chegando, já está encarnada, logo, logo vão se encontrar. Ela tem força moral e vai fazer com que ele saia disso. Aguente mais um pouco, vocês estão querendo abandoná-lo, não o abandone. Nós combinamos, eu estou fazendo a minha parte. E posso dizer que eu posso pedir porque você me deve a vida,
e outras coisas em vidas de outrora. A comunicação veio e a família se revigorou, se fortaleceu, porque eles não tinham errado, eles tinham acertado, o filho não era deles. Aí ganharam um novo plus. 2 anos depois chegou a alcandorada companheira, e num passe de mágica, na clínica do amor, hoje é um profissional atuante, fortalecido, e a família agradecida pela oportunidade do dever cumprido. Nem sempre é o passado errado por nós, mas acertado por nós. Nós não sabemos como que Deus age em nossas vidas. Então nós não podemos ter esses erros comuns, acusações recíprocas. Primeiro momento, quando alguém entra nessa área, diz assim: mas teu filho, o teu filho, a tua filha, não é? Não. Há um desabafo coletivo, depois há muita resistência e silêncio, para a fase seguinte ter o desenvolvimento do sentimento de culpa. Onde foi que eu errei? Problema solucionável com a espiritualização. Por que eu estou mostrando? São palavras do nosso filhote lá, o Wilson Disposte. E nós preparamos um raciocínio interessante. O Espírito traz o substratum do passado. Somos o que somos, nem mais, nem menos, no processo evolutivo. Estamos aqui para dar um salto de qualidade. Se temos adolescentes com estas tendências, é o substratum do passado. E você que é espírita, o que tem que fazer? Questão 216 do Livro dos Espíritos. O homem conserva os traços do caráter moral das existências anteriores? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem: de uma para outra certas semelhanças, até que um conhecimento notável. Qual que é o conhecimento notável? A terceira revelação. O conhecimento do ser imortal. Mas vestido nesse corpinho de bailarina espanhol aqui, cheio de cor, para que tenha o quê? O ensino notável e possa mudar completamente o seu caráter. Pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano desde que haja arrependido. Ora, nessas reflexões, o que esta casa ensina? Orar. O primeiro ponto é a oração. O familiar que tem alguém difícil, o próprio difícil da história, personagem de muitos problemas, quando está envolvido com tendências, quando está chegando a frustração, a angústia, a ansiedade, ore. Se você trabalha, vai num banheiro, porque o chefe não vai te acompanhar no banheiro. Põe umas mensagens no bolso, ore, sente, ore, peça. Sem a haste de luz, como fazer a ligação necessária com Jesus e com os benfeitores maiores. Nós precisamos, portanto, fortalecer a nossa vivência. Você sabe, esses dias eu estava conversando com uma menina que nós atendemos alguns casos no sábado à tarde. Ela já tinha passado pelo psicólogo, estava conversando conosco ali, já tinha recebido o passe, não queria receber o passe, nós fazemos um passe com vários médiuns ali, e eu sentei do lado dela, já tinha terminado a abordagem evangélica, e ela disse: eu não vou porque eu sinto que se eu for, eu vou perder minha avó, que eu gosto. Aí eu disse para ela assim: quem está falando isso é que é o que deseja que você perca de vista sua avó. Sua avó era boa? Era boa. E o grupo aqui, o que você acha? Ah, eles são extraordinários. Esse psicólogo então, ai, que coisa linda. Como ele é compreensivo.
ela estaria próxima dele? Ah, sem dúvida. Pois é, ele está lá dentro. Vamos? E ela resistiu. Vamos? Quando chegou na porta, ela deu 2 passos para trás. Vai se entregar a quem o subjuga? Que ela entrou. Tomou o passe, estava saindo, e ela disse, vai me dar a crise, porque ela está no crack e ela tem problemas neurológicos e de vez em quando não consegue ter a crise epiléptica. Vai me dar a crise. Eu falei, não há problema. Deixa a crise vir, que a gente está aqui com o seu psicólogo, nós vamos te ajudar. Quando ela falou assim, ela começou a riar, nós a pegamos. A colocamos deitada, de lado, né, para que não afogasse com os próprios campos salivares. Ela teve a crise, voltou ao normal, sem problemas, e está fazendo a proposta renovadora. Aprendendo a orar, coisa que ela não sabia orar. Então ela chegou para nós e falou, mas como que ora? Como que reza? E nós falamos, não, é uma oração. Ela está aprendendo a orar. A oração é muito importante. A espiritualização do lar, desenvolver o sentir e o demonstrar o afeto, é o estudo do Evangelho no lar, imprescindível. Nós montamos o Evangelho nas casas, vamos 4 vezes no mês, e a pessoa depois faz o Evangelho e nós damos assessoria de vez em quando para que dia que é, que hora que é, vamos lá fazer uma presença de vez em quando para ver se está instalado ou não, né? Porque é importante nessas paredes ter desde cedo a prática da oração. E é muito bom quando esses meninos, essas crianças, que estão no quadro da imitação, estendem a mão para dar os passos que eles veem e que imaginam ser passistas. Que ótimo! É o desenvolvimento do afeto, do querer bem, do demonstrar carinho. E deve, portanto, envolver os familiares. Ah, mas ele não pode tocar nele. Não precisa tocar. Ah, porque quando eu chego para fazer o passe, ou chego no quarto para pôr a mão, ele acorda. Lógico que ele acorda, porque ele está vigilante. Ah, mas ele não bebe a água. Não precisa. Põe água fluidificada em todo lugar e fluidifica também com o Evangelho no lar a água da caixa d'água. Só se ele não for tomar banho. E se ele beber a água da torneira, tudo bem, está fluidificada. No primeiro momento, a água fluidificada faz a pessoa passar mal. E vomita e tá ótimo, está indo bem. O campo do passe é mais ou menos como uma jarra com dois bicos, cheia de sujidade embaixo. Quando entra água limpa, sai o quê? Água suja. Se tem sujeira embaixo, água turva, entra água limpa, vai sair água limpa? Agora não, mas depois limpa o vaso. Então quando está com vômito, problema no estômago, ótimo, está fazendo efeito, está fazendo a limpeza, está ótimo. Isto é importante. Através do Evangelho no lar, fluidificação das águas, a participação. Aos poucos, você que está aqui e que é a alma querida, porque é um superman, superwoman, por quê? Porque estão reescrevendo a história. Quem foi num processo de muita intensidade nas drogas, está escrevendo o seu caminho, é super-homem, é superwoman. Por quê? Porque tem coragem de enfrentar aquilo que seria a escravização do seu próprio pensamento e das suas próprias tendências, e é, portanto, muito difícil. Então, o que vai acontecer no mundo espiritual? O que vai acontecer é que nós vamos ter, nada mais, nada menos,
o desprendimento do próprio espírito dependente, mas como ele está envolvido pelo campo do bem, agora ele já tem assistência espiritual. E nessa assistência espiritual tem o quê? O espírito amigo, que envolve com fluidos para que durante o sono não haja o quê? As conexões, onde que se dá o processo obsessivo no campo das drogas, inicialmente, no primeiro estágio, durante o sono. É durante o sono que vai fazendo o quê? Aquilo que os jovens fazem. Ninguém faz a minha cabeça, porque ela já está feita durante o sono. Primeiro as companhias espirituais. Um espírito disse assim: vocês podem fazer o que quiserem, porque agora ele está no hall. Não é o que parece. Não é o que parece para vocês aí no mundo terreno, mas aqui no mundo espiritual nós já apresentamos os seus comparsas do passado. Agora é uma questão de dias. Então o processo se dá no contexto anterior, não no visual. As companhias espirituais vão sendo fixadas durante o sono. Alguém aqui nunca acordou mais ou menos como um pé de limão? Se acordou como um pé de limão é porque não se preparou para deitar, não pediu iluminação, não vive a frequência do bem e durante o sono vai encontrar aqueles que o dominam. Aliás, tem um psicólogo que diz assim: quem te irrita, te domina. Olha só que coisa interessante. Eu falei, mas não é possível. Preste atenção. Quando alguém te irrita, você fica irritado com esse alguém, é porque você não consegue dominá-lo. Você não fica irritado com alguém que é dócil a você, é porque te domina. Então nós precisamos envolver o reequilíbrio dos campos emocionais também durante o sono. Por isso que esse campo do desate é muito importante, porque o trabalho continua durante o sono. Onde está o teu tesouro, estará aí o teu coração. Então você continua todas as noites nas atividades, já fazem curso, já estão se preparando, já perderam o contato com o mundo espiritual. Agora é necessário que vocês peçam. Eu vim aqui para isso, inspirado pelos amigos espirituais, porque eu não tinha nada preparado, era para dizer a vocês: faça a tua prece e peça: Senhor, eu estou mais arejado, mais tranquilo, mais forte, mais saudável. Me leve esta noite lá para o Francisco de Assis. Eu sei que tem trabalhos, eu sei que tem muita alegria, tem canto, tem festa, tem estudo, tem muita coisa. Me leve para lá, porque eu não quero me perder nos caminhos do sono. Quando você se prepara, você entra no bonde sabendo qual a estação que você deve descer. Quando você não se prepara, você está no bonde, Luiz Carlos, metrô. Esses dias eu estava fazendo, eu me lembrei de um perfume e falei: perfume Lancaster, Dorival. Lembra? Não é metrô, é metrô. Então você entra no metrô, sabendo onde você vai descer. Agora, se você não vai pré-determinado, quando chega na Sé, você desce, porque está todo mundo descendo. Vamos ver como é que é, se é por aqui, acho que está todo mundo indo. E aí você pode ser conduzido nos campos da negatividade. Não tenho nada. Será que você poderia respeitar a minha privacidade? A privacidade dele, cabelo vermelho, toda a privacidade. E você tem que ter paciência reflexiva. Por quê? Porque os obsessores são impacientes e irritáveis. Quando você fica nessa de zen, eles ficam muito irritados. Ficam muito irritados. Porque você não dá a repercussão que você acha, né, que seria conveniente para eles. Quem está no lar é em razão de uma ação reparadora. Paciência. O silêncio construtivo e o exemplo modelador
São luzes as pessoas obsediadas no lar. Do lar. Divaldo Pereira Franco. Fortalecer o silêncio, a paz, a renovação, a fim de que você ganhe a repercussão positiva. Essa de Joana de Ângeles é fantástica. Quem dá, tem. Quem recebe, deve. Ação no mal, perda de 100 pontos na escala do progresso. Então, muitos que estão aqui se perderam um pouco, se perderam por um pouco, agora já estão na rota do reequilíbrio. Porém, perderam alguns pontos. Isso é ruim? Não. Hoje, a ação da caridade, você consegue Y pontos na faixa do progresso. Essa conquista anula aquele prejuízo, Joana de Ângeles. Então você está anulando o prejuízo. Está equiparando-se na escala evolutiva, está fazendo a sua parte, está se fortalecendo. Se tu quem ame. Eu falo para quem está com dificuldades e para os familiares que têm as dificuldades, amar. Olha só que coisa interessante. No início nós temos 99 físico, 1% espiritual. Estamos mais ou menos chegando na metade. Não chegamos ainda. Processo evolutivo, não chegamos na metade não. Estamos próximo do ponto de chegada. Então nós estamos aí 1/3 do meio, ou na metade do meio, né? Tem muita influência material. Ao atingirmos a metade, temos 50% de físico e 50% espiritual. No ápice, teremos 1% de físico, 99% espiritual, até atingirmos a plenitude. Sentimento mais sensação produz a emoção. Então nós vamos encontrar como que é a natureza do seu espírito. Você conhece. Quais suas tendências. Não precisa ninguém dizer o que você foi no passado, não. Basta você saber suas tendências. Se for de orgulho, o espírito, as paixões, o corpo produz raiva. Se for de amor e também de egoísmo, as paixões produzem desejo. Nós estamos nesse período aqui na Terra. Temos algo de amor, algo de egoísmo. Ainda somos muito egoístas, porque a nossa casa espírita, nós poderíamos dizer, a nossa causa espírita, a casa na qual eu passo, não é assim? Deveria ser assim, né? Mas nós temos muito egoísmo ainda. Dentro desse quadro, as pessoas não são, olha o que Santo Agostinho diz, as pessoas não são o que parecem, não são como deveriam ser, não são como gostaríamos que fossem, são exatamente como são. Se elas são exatamente como são, o nosso dever é aceitá-las como elas são, não como nós gostaríamos que elas fossem. Porque se fosse possível, a gente iria ficar com o controle remoto. Vocês viram que lá em casa todo mundo briga pelo controle remoto? Para poder... Enquanto ouve aqui, tem 3 filmes que a pessoa lê ao mesmo tempo. Mais ou menos, parou aqui, mas lá tem 2 minutos aqui. Tá, não, vai lá que já começou. Então, volta lá. Ah, já começou. Falei para você, o controle. Ah, se fosse possível controlar as pessoas. Não é possível controlá-las. Elas são o que são. A maior descoberta da minha geração, diz William James, um dos maiores psicólogos norte-americanos, a maior descoberta da minha geração é a de que o ser humano pode alterar sua vida simplesmente alterando a sua atitude. Meu Deus, é simples. É só mudar a atitude. William James mudou a atitude e pronto, alterou sua vida. Ele diz mais ainda, o que significa uma tempestade? O significado de qualquer acontecimento depende da moldura que colocarmos ao seu redor.
E Emmanuel vem com uma frase fantástica: tutelar, lapidar. O mal tem a repercussão que você lhe empresta. Suponhamos que o familiar difícil seja a oportunidade de renovação das nossas almas. Você está perdendo uma oportunidade. E quem está me ouvindo aqui, nada de agora falar assim, agora, hein? Então, eu sou a sua redenção. Nada disso. Você não pode se aprisionar nas emoções para ficar livre. Quando mudamos essa moldura, mudamos também o significado. E quando o significado muda, as reações e os comportamentos também mudam. Olha que coisa interessante. Basta mudar o significado da vida. Essa do Proust é muito boa. A verdadeira viagem do descobrimento consiste não em ver novas terras, mas em ver com novos olhos. Eu amo você. Mas lá dentro, ai, irmão, eu amo você. Eu amo. Eu amo como você é, eu amo você, a oportunidade que você passa na minha vida. E eu não vou permitir que você se engane com uma verdade. Eu jamais vou abandonar a oportunidade de viver com você. Jamais vou deixar de amá-lo ou de amá-la. Não vou desistir de você. Ouça bem, hein? Isso é um reforço para que nós possamos manter os nossos campos positivos. A capacidade de dar um novo significado a um acontecimento oferece maior liberdade de escolha. Base reflexiva, conhece-te a ti mesmo. Significado da vida, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o significado da vida. Se você quer buscar o significado da vida, o próximo é a porta de redenção. Olha só, a porta do próximo é que te leva à redenção. Porque se você engastular-se para fortalecer a luz dentro de você, você a perde. O sol só pode entrar nas casas que têm as portas abertas e as janelas escancaradas. E para encerrar, a última figura, a penúltima figura, o poder da fé. Você pode alcançar a luz divina da ressurreição? Pode. Quando Jesus perguntou se alguém quiser alcançar a luz divina da ressurreição, negue a si mesmo. Tome a cruz dos próprios deveres cada dia e siga os meus passos. Você quer alcançar a luz divina da ressurreição? Está com dificuldade? Pede, pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Faça a tua parte. O céu te ajudará. O céu é o limite para você. Você vai conseguir o que você quiser na sua vida. Basta você mudar a atitude e o significado da vida, a fim de que você tenha esta oportunidade. Reflitamos para encerrar. Andai enquanto tendes luz. O que é andar enquanto tendes luz? Aproveitar esse remanso de paz, que não é composto só dos encarnados, acima de tudo dos amigos espirituais, dos superiores, iluminativos, amigos do bem, para que você possa ter luz, a luz da renovação pela leitura, pela meditação, pelo trabalho que você encontra aqui, pelo apoio, pela vibração que o pessoal faz para você, pelo passe, pela visita, pela água fluidificada, pelo ensinamento, pelos espíritos que te acompanham, que são trazidos para cá, para também ficarem no campo de renovação.
porque o grande problema das drogas é o campo obsessivo. O jovem está aqui em casa, está tudo bem, de repente ele... Ansiedade chega. A ansiedade chega porque ela é portada por aquele que tem condutos no campo das drogas. Por que que o passe é importante? O passe resolve o problema das drogas? Não, mas acalma, tira a ansiedade, diminui a tensão, dissolve a angústia. Então você tem que tomar passe. Um menino começou essa semana conosco, teve uma overdose, a questão de 2 meses, belo como uma manhã de primavera. Belo, 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 belo. E ele falou, o que eu faço? Você precisa de uma internação. Eu não vou internar-me. Não vai internar? Não. Eu quero me curar pelo sistema ambulatorial, ou seja, um apoio ambulatorial. Então você procure o apoio ambulatorial, venha aqui também com o nosso apoio, mas você deve tomar passes todos os dias. Na casa que nós estamos, não tem plantão de passe ainda. Em Jales, há muitos anos, nós montamos o plantão de passe. Funciona das 18h30 às 19h30, porque aí já fica o clima ótimo para reunião. As pessoas que estudam ou que moram fora, vêm para casa, tomam o passe. Até que vem aquele que nunca quis entrar no centro espírita. Ele entra assim, com o olho no peixe, outro olho no gato, querendo ver o que sai da cartola. Mas aí não encontra cartola, nem mágica, encontra uma música suave, pessoas amigas, deixa ele sentadinho uns 2 minutos, 3, para depois dar o passe. E aí ele gosta e começa a vir nas reuniões. Olha que coisa interessante. E nós não temos. Então eu falei assim, olha, segunda-feira tem estudo, você pode vir que depois nós te damos o passe. Na terça tem reunião de assistência espiritual, você vem que toma o passe. Na quarta tem trabalho mediúnico, você não pode vir. Mas na quarta tem a Meimei, o patrão do Evangelho. Na quinta, você não tem atividade aqui, porque é estudo privativo. Então, você vai em casa tal. Na sexta, você vai na outra casa tal. No sábado, você vem para cá. Ele falou assim, mas é tratamento de choque, né? Eu falei, não é de choque não. É tratamento para fechar condutos. Porque se os condutos estiverem abertos, uma coladinha aqui você não aguenta. Eu falei, não aguenta não. É uma impulsão, uma compulsão que a gente não tem como vencer. E eu falei, a água fluidificada, já traz um galão já para facilitar a coisa. Traz um galão. Ou então uma garrafinha, você vai aumentando aos poucos tal. Andar enquanto tendes luz. Porque as trevas se fecharam, ele pensou que ia desencarnar. Sabe quem é esse menino? Frequentou evangelização espírita e mocidade espírita. E se perdeu quando entrou na faculdade. Via de regra, se você estiver na luz, andai por ela, para que as trevas não vos apanhem. Quando as trevas chegam, o breu se cobre, você não consegue ver e se sente aturdido, esfaimado, sedento de paixões, sem força para vencer. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Que Jesus, esse mestre alcandorado, possa nos trazer o legado de amor e de renovação. Que nós possamos encontrar no seio bendito do Senhor a salvaguarda para as nossas vidas. Que o seu legado de evangelho iluminativo, o cancioneiro bendito da inspiração, possa tanger a nossa sensibilidade e nos levar a determinados painéis da alegria de viver. Venham
Não saiam do aprisco bendito do Senhor, venham, fiquem, até as cãs avançarem e a desencarnação chegar, porque enquanto tendes luz, você pode saber para onde vai. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos alcandore com seu amor, hoje e sempre. Que assim seja.